Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Os consecutivos cortes no orçamento da educação têm preocupado gravemente a sociedade brasileira. No âmbito das universidades, preocupam os impactos na estabilidade institucional, na qualidade do ensino com os recursos necessários para viabilizá-lo, na produção científica, da estrutura para recepcionar os estudantes em um retorno presencial, na assistência estudantil que garanta a permanência de estudantes em condição de vulnerabilidade, especialmente diante de um cenário de crise sanitária, econômica e alto índice de desemprego. O processo de enfraquecimento da educação pública e suas instituições coloca em risco políticas públicas fundamentais para a democratização do acesso e permanência de estudantes, bem como para a existência e qualidade da educação pública brasileira como um todo, tendo impacto direto na vida de milhões de cidadãos. Estes são trechos da justificação de requerimento dos deputados Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, e professora Rosa Neide, também do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, para a realização de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com o objetivo de discutir o orçamento da educação superior e da ciência e tecnologia no Brasil. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E neste episódio nós vamos tratar sobre a audiência organizada pela Comissão de Educação para debater a situação financeira e orçamentária das universidades federais. Cortes no orçamento da educação têm preocupado gravemente a sociedade brasileira. Bolsonaro nega reajuste a 1.200.000 servidores públicos federais. Será o quarto ano consecutivo sem reajuste. E a nossa dica da semana é a 11ª Conferência Riscos à Democracia, organizada pela FAPESP. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Educação debate a situação do financiamento das universidades federais. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu na segunda-feira, dia 6, um debate sobre a situação institucional das universidades federais brasileiras. A audiência pública atendeu a um requerimento apresentado pelo deputado Rogério Correia e pela deputada professora Rosa Neide. E nessa audiência, dirigentes de universidades federais convidados para falar afirmaram aos deputados e ao público que acompanhou que, sem contar a variação da inflação, falta cerca de R$1 bilhão no orçamento de 2022 destas instituições para que elas consigam pelo menos o que foi gasto em 2019, antes da pandemia. Aí no total de R$6,2 bilhões. E aqui vale lembrar que no dia 27 de maio, o governo, a pretexto de conceder reajuste para os servidores públicos federais, bloqueou mais de R$1 bilhão das universidades e institutos federais, o que, aliás, foi motivo de muitos protestos e teve uma grande repercussão, que acabou fazendo com que o governo tivesse uma postura de rever esse bloqueio, reduzindo em 50%, ele anunciou na sexta-feira, dia 3, que estava reduzindo o bloqueio, então, a 50% do previsto inicialmente. Então, ao invés de 1 bilhão e 400 milhões bloqueados ali no dia 27, no dia 3, o governo anunciou que esse bloqueio se dava pela metade. Na audiência, o presidente da Andifes, o professor reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Davi, e que inclusive já foi entrevistado aqui para o nosso podcast, você pode procurar aí nos nossos episódios anteriores, ele destacou que a redução no financiamento da educação superior não é um fenômeno de 2022. Ele lembrou também o impacto da PEC do teto dos gastos, a emenda constitucional 95,
nos orçamentos dos últimos anos e teceu considerações ali sobre a situação das universidades no contexto da pandemia. Então nós vamos ouvir um trecho da fala do professor reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente da Andifes, o Marcos Davi. Nós observamos que o orçamento das universidades tiveram uma redução muito expressiva quando nós comparamos o período de 2014 e 2015 até agora, em 2022. Nos anos de 2020 e 2021, nós sofremos perdas orçamentárias muito expressivas na universidade. A justificativa para que isso estivesse ocorrendo era basicamente a necessidade de adequação das contas públicas aos limites fixados pelo teto de gasto. Então, com o passar dos anos, o que já era anunciado quando se aprovou a emenda do teto de gasto, nós estávamos programando uma grande crise orçamentária para os próximos anos, o que acabou ocorrendo em 2020 e 2021. Por quê? Porque as despesas obrigatórias do governo federal têm um comportamento de crescimento vegetativo e elas vão pressionando as despesas discricionárias. Então, as despesas discricionárias do governo federal vieram caindo ano a ano. Quando nós enfrentamos a crise de 2020 e 2021, que muito nos preocupou, ela veio acompanhada também da gravidade da pandemia que todos nós estávamos vivenciando. E o que ocorreu nas universidades federais é que, em função da pandemia, as nossas atividades presenciais foram suspensas em grande parte. As universidades continuaram trabalhando intensamente, de modo remoto, na área de ensino, na área de pesquisa, e trabalhou também presencialmente no enfrentamento da pandemia. Mas esse trabalho remoto permitiu que em 2020 e 2021 nós tivéssemos algumas reduções de custo dentro das universidades, o que evitou que uma situação caótica se realizasse dentro das nossas instituições. O professor Marcos Davi ressaltou ainda sobre a necessidade de melhorar o orçamento de 2022, que precisa de complementação e não de bloqueio. Ele lembrou também do bloqueio no orçamento da ciência e tecnologia e como isso impacta nas universidades. Nós já começamos 2022 com um orçamento aquém da nossa necessidade, e aí nós ainda fomos surpreendidos pelo anúncio de 10 dias atrás deste bloqueio de 14,5% e que na última sexta-feira o ministro nos comunica que o bloqueio agora foi reduzido de 14,5% para 7,2% do nosso orçamento. De qualquer jeito, a situação permanece ainda de forma muito grave, exigindo que nós façamos uma mobilização muito grande para a reversão desse bloqueio. E eu volto a insistir, nós estávamos brigando para termos uma complementação no orçamento de 2022. Nós não podemos deixar que o bloqueio se transforme num bode na sala. Agora nós vamos tirar o bloqueio e esquecemos da necessidade de complementar o nosso orçamento. A essa dificuldade do orçamento do Ministério da Educação se soma a dificuldade que nós tivemos com o forte bloqueio ocorrido no Ministério da Ciência e Tecnologia, enquanto no Ministério da Educação o bloqueio foi da ordem de 14%, no Ministério da Ciência e Tecnologia o bloqueio foi de 45% aproximadamente, ou seja, quase metade do orçamento da Ciência e Tecnologia ficou bloqueado. E o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele é utilizado em grande parte pelas universidades, porque nós, através dos projetos, dos editais que são apresentados pelo CNPq, da própria gestão do FNDCT, as universidades têm acesso a recursos que garantem infraestrutura de pesquisa nas nossas instituições. Isso já estava muito comprimido nos últimos anos, nós já tínhamos um orçamento de ciência e tecnologia muito aquém de qualquer projeto de nação civilizada. Uma nação que se pretende desenvolvida não pode investir tão pouco em ciência e tecnologia, e com este bloqueio agora, nós ainda estávamos com a nossa situação ainda mais agravada.
Para o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o professor Renato Janine Ribeiro, que também participou da audiência na segunda-feira, ele fez um alerta ali para a importância da educação, sobretudo da educação superior, para o ambiente econômico. E aí é interessante porque o professor Renato Janine traz esse assunto, ele acopla o financiamento da educação, sobretudo da educação superior, ao impacto que isso gera no ambiente de negócios aí do país. Então vamos ouvir o professor Renato Janine Ribeiro. Bom lembrar que praticamente toda a pesquisa científica no Brasil é feita em universidades públicas, das quais a grande maioria são federais, somando-se as estaduais paulistas, estaduais fluminenses, estaduais paranaenses, que são os estaduais de maior destaque, embora hoje tenhamos universidades estaduais na grande maioria dos estados da federação. Então, os cortes de verbas nas universidades públicas, normalmente as federais, a que temos assistido, têm um efeito calamitoso. Tanto assim que a imprensa noticiou que pela primeira vez em 20 anos diminuiu o ingresso nas universidades federais este ano. Isso é assustador, porque qualquer pessoa que acompanhe as discussões econômicas hoje em dia, não estou falando de inclusão social, não estou falando de justiça social, estou falando em economia e PIB, para falar na linguagem que é, empregada pelo atual governo. Quando qualquer pessoa que olhe para o desenvolvimento econômico, que leia essas bíblias do pensamento liberal, que são, por exemplo, The Economist na Inglaterra, o Wall Street Journal nos Estados Unidos, sabe que é decisivo para a mão de obra que ela seja cada vez mais qualificada. Isso quer dizer, como estava num artigo na Folha hoje, que o nível da educação que é decisivo realmente para o crescimento de um país é a educação superior. Então, o corte nos ingressos, o corte nos equipamentos que são necessários para manter as aulas de graduação e a pesquisa na pós-graduação é negativo, é extremamente negativo, em especial para a formação de pessoas, para a graduação, pós-graduação, enfim, para formar profissionais mais qualificados do que temos tido e que são a grande diferença entre o nosso tempo e o tempo, digamos, 40, 50 anos atrás, quando o Brasil se apresentava como um lugar em que os salários eram baixos, as manifestações de trabalhadores eram reprimidas e, portanto, oferecia a preocupação com a ecologia inexistente por parte do então governo, e então era um lugar alvissareiro, acolhedor para, vamos dizer, quem quisesse deslocalizar suas indústrias poluentes e de forte uso de mão de obra não qualificada. Hoje tudo isso mudou, o consumidor internacional está cada vez mais atento à qualidade do ar, à qualidade da natureza, as fábricas e empresas necessitam cada vez mais de mão de obra qualificada, o meio rural também. Então, nós precisamos desta formação que é assegurada pelas universidades e institutos federais e públicos em geral, bem como por uma parte do ensino superior privado. Ao final da audiência, ela teve ali como encaminhamento a necessidade de fortalecer a luta pelo bloqueio dos recursos, o desbloqueio, melhor dizendo, dos recursos da educação e da ciência e tecnologia. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto e certamente ele voltará aqui nos próximos programas. Bolsonaro nega reajuste a 1.200.000 servidores públicos federais. É isso aí. Na terça-feira, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro disse que não haverá aumento salarial para servidores públicos federais em 2022. No final de abril, ele havia sinalizado com a possibilidade de conceder um reajuste linear de 5%. Porém, na segunda-feira, dia 6, o Ministério da Economia anunciou que vai utilizar 1 bilhão e 700 milhões que estavam reservados aos servidores para reduzir o bloqueio nos orçamentos dos ministérios, que foi anunciado no mês passado. Ali, inicialmente, era de 8,2 bilhões. E a alegação do governo que esse bloqueio é necessário para cumprir o teto de gastos. Então, o presidente Bolsonaro anunciou agora que não haverá reajuste. De acordo com Bolsonaro, em entrevista para o SBT, o reajuste dos servidores custaria quase 7 bilhões, o que, segundo ele, abre aspas, atrapalharia o funcionamento do Brasil, fecha aspas.
Se nós considerarmos a catástrofe que é a gestão Bolsonaro, é difícil, inclusive, de imaginar o que ele entende como atrapalhar o funcionamento do Brasil. E revelando mais uma vez a sua indiferença pelos problemas reais do país, ele que está sempre aí nas suas motociatas, carreatas, lancheatas e coisas do tipo, ele completou o pensamento assim, abre aspas, eu lamento. Pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para o servidor no corrente ano, fecha aspas. Esse eu lamento aí certamente vai fazer você lembrar de quando ali na pandemia a imprensa comentou com o presidente sobre a situação das pessoas que estavam morrendo. Ele disse também que lamentava, mas ele sequer era coveiro, né? Então tem esse registro aí do presidente, então ele segue lamentando e não fazendo nada para resolver os problemas. O jornalista, analista e consultor político, também mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas, ex-diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o Antônio Augusto de Queiroz, ele analisou a decisão aí do presidente Bolsonaro. Nós consultamos o Toninho e ele fez uma análise então dessa situação. Vamos ouvir o Toninho do DIAP. Em 7 de junho de 2022, faltando menos de um mês para a data limite para a transformação em lei de qualquer projeto que preveja aumento de despesa permanente, o que inclui revisão geral de salário de servidores públicos, o presidente da República declarou que, pelo que tudo indica, não haverá reajuste em 2022. A eventual desistência da correção salarial dos servidores será um grande vexame para o governo federal, além de um grande desrespeito para com os servidores e com os chefes de poderes executivo, poderes legislativo e judiciário, que foram consultados e concordaram com a revisão geral de 5% a partir de julho de 2022. Cancelar o reajuste previsto para julho de 2022 será a comprovação da crueldade do governo para com os servidores, especialmente depois de ter congelado os salários dos servidores e os proventos dos aposentados e pensionistas em seus 3 anos de mandato, além de fazer uma reforma da Previdência que aumentou a idade mínima, o tempo de contribuição e o valor da contribuição dos servidores, tendo também postergado o pagamento do precatório. E, portanto, com tudo isso, ou além de tudo isso, propôs uma reforma administrativa com o desmonte do serviço público. Embora o percentual de 5% de reposição estivesse muito aquém das perdas acumuladas, sua concessão seria um pequeno alento, especialmente no ano de inflação galopante e num governo que só trouxe notícias ruins para os servidores. Além disso, se realmente for confirmada a suspensão da revisão geral, dificilmente haverá outra janela de oportunidade para reajuste a curto prazo, especialmente por força das travas de gastos impostas pelo próprio governo federal através da emenda constitucional 109, chamada PEC emergencial, que foi aprovada no governo Bolsonaro. A promessa para 2023, de reajuste para 2023, é uma temeridade, tanto pela falta de credibilidade do governo, quanto pelas dificuldades para a sua concessão. Em primeiro lugar, porque dificilmente haverá nova janela de oportunidade para reajuste a curto prazo, exatamente por força dessas travas impostas pelo próprio governo Bolsonaro através da emenda 109. E segundo, porque essa decisão será do próximo presidente, não do atual. E em terceiro, porque se o atual presidente continuar aumentando despesa para viabilizar sua reeleição, a relação entre despesa primária geral e despesa primária obrigatória pode chegar a 95%. E aí o próximo presidente, mesmo que queira dar um reajuste, não poderá fazê-lo por conta dessa limitação. Além disso, para que qualquer proposição envolvendo servidores públicos seja aprovada para 2023, é necessário, primeiro, que seja incluído no PELOA as dotações orçamentárias para sua execução em 23. Segundo, que sejam consideradas as proposições ou anteprojetos
no anexo 5 do PELUA para 2023. E em terceiro, que sejam encaminhadas ainda em 2022, mas com a aprovação provável apenas em 2023, as proposições legislativas correspondentes a esse eventual reajuste. Por tudo isso, os servidores não podem aceitar a suspensão do reajuste, muito menos ancorado numa promessa de revisão em 2023, já que não se trata de uma decisão sob o controle do atual governo. Portanto, a eventual suspensão do reajuste será mais um golpe contra os servidores públicos. Perguntamos também ao presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, o Rudinei Marques, como a entidade recebeu a informação de que o governo não pretende conceder qualquer reajuste aos servidores neste ano. Então vamos ouvir o Rudinei Marques. O Fórum das Carreiras de Estado, FONACAT, recebeu com indignação essa notícia a partir de um anúncio feito pelo próprio presidente da República que a decisão do governo seria não conceder qualquer reajuste aos servidores públicos federais, que já estão com perdas acumuladas aí que levaram mais de 1/3 do poder aquisitivo dos salários. O governo, na verdade, preferiu utilizar o dinheiro que seria para recompor as perdas salariais para dar subsídios para os combustíveis. Foi isso que aconteceu. Não precisamos dourar a pílula, tem que ver a coisa como ela é. E a partir daí, nesse momento, considerando o calendário eleitoral, tem pouco tempo de reação dos servidores a ponto de reverter esse quadro, porque para isso o governo teria que mudar de ideia, encaminhar um PLN ao Congresso Nacional reforçando o orçamento e uma medida provisória concedendo o reajuste. Só que agora resta pouco tempo para que o Congresso possa apreciar essas medidas. Nós temos pela frente poucas sessões legislativas até dia 30 de junho, que é o prazo fatal para que essas medidas fossem convertidas em lei. Então vai nos restar denunciar essa situação, o descaso do governo federal para com o funcionalismo, um descaso que tem caracterizado, na verdade, esses 3 anos e meio aí de governo Bolsonaro. Ataques reiterados a órgãos, a carreiras, às instituições públicas como um todo, e agora se caracteriza como o único governo em 20 anos que não concedeu uma recomposição geral linear das perdas salariais. Nós somos 1.200.000 servidores civis ativos, aposentados e pensionistas. Juntamente com os nossos familiares, somos um grupo que tem um poder de influenciar nas eleições de outubro e temos que denunciar tudo isso para reverter esse quadro e que em 2023 tenhamos um governo mais sensível, ao serviço público brasileiro. Nós ouvimos também o secretário-geral da Condicef e um dos coordenadores do FONASEF, o Sérgio Ronaldo, que nos explicou como é que o FONASEF recebeu essa informação aí de que o governo não pretende dar qualquer reajuste aí aos servidores. Então vamos ouvir o Sérgio Ronaldo. Diante da repetição de falsos argumentos e discursos irreais, a pressão dos servidores públicos deve continuar assim, em plena movimentação, porque é lamentável que o governo trate o conjunto do funcionalismo dessa forma. Não é de hoje, aliás, os 3 anos e 6 meses do governo Bolsonaro têm se voltado justamente contra o serviço público e contra os servidores. Toda semana é uma versão diferente. Toda semana é uma redação diferenciada para gerar confusão. Então não é novidade para a gente o que o governo vem fazendo referente a essa questão da campanha salarial do funcionalismo, da questão da recomposição salarial. O que nós estamos a solicitar não é nem reajuste salarial, porque o problema do governo não é financeiro, nem de lei que garanta essa recomposição.
O que ele simplesmente fala, a questão de meta, não descumpre meta. Nós temos dados que se contrapõem à narrativa do governo da questão financeira. Vejam o que está acontecendo no momento para tentar, de forma eleitoreira, resolver o problema que o Bolsonaro criou em toda a sua gestão. Estão falando em arranjar 100 bilhões para tapar um buraco na questão dos derivados de petróleo. Mas para o conjunto do funcionalismo, é sempre virando as costas, é lamentável. Então, acho que nós temos que intensificar o nosso processo de mobilização, nosso processo de pressão e não baixar nossas bandeiras. Esse governo não merece trégua, ele merece um enfrentamento porque não respeita a classe trabalhadora, quer seja da iniciativa privada, quer seja do setor público. Não vão nos humilhar, nós temos que manter as nossas bandeiras firmes, independente do que acontecer. Quer seja a gente consiga o nosso pleito, que nós estamos vendo que está difícil, cada vez mais em curto prazo, que esse prazo limite está chegando ao final, e o governo fica com essa cantilena de querer jogar a população contra o conjunto do funcionalismo. Não iremos recuar, iremos continuar com a nossa campanha e fazendo o que devemos fazer permanentemente, que é defender serviços públicos de qualidade, educação, saúde e políticas públicas para o povo brasileiro. Ouvimos ainda o assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight Assessoria Parlamentar, o Vladimir Nepomuceno, que manifestou ali, ele chamou a atenção para o descaso do governo, né, a forma como o governo trata os servidores públicos federais. Então vamos ouvir aí o Vladimir Nepomuceno. A decisão de Bolsonaro de não conceder nenhum reajuste salarial nem de benefícios aos servidores federais em 2022, onde a única exceção seria a área de segurança pública por motivos eleitoreiros e também interesses pós-eleitorais em possíveis processos contra o atual presidente, seus filhos e amigos, é a confirmação da manutenção da política neoliberal que vem sendo aplicada pela área econômica coordenada por Paulo Guedes desde o início do mandato do atual presidente. Essa política propõe zerar o déficit público até 2025, reduzindo despesas como salários, aposentadorias e benefícios de trabalhadores dos setores privado e público, além da redução de despesas de custeio e de investimento. No setor privado, segue a regulamentação da reforma da Previdência iniciada em 2019, que dificulta cada vez mais os trabalhadores de alcançarem aposentadorias, pensões e outros benefícios. E quando conseguem, os valores são muito baixos e a idade também já bem avançada. Já no setor público, a redução de despesas se dá principalmente através de 5 pontos. O primeiro é o congelamento salarial e de benefícios de servidores, despesa essa que em 2021 atingiu o menor nível desde 1997. O segundo é a não realização de concursos públicos, não repondo servidores ativos que se aposentam. Já o terceiro ponto é a migração estimulada do regime próprio de previdência dos servidores para um regime de previdência complementar que está a caminho da privatização. Isso reduz o financiamento do regime próprio, resultando num déficit crescente e, por consequência, na extinção desse regime num futuro bem próximo, como propõe a reforma da Previdência aprovada em 2019. O quarto ponto é a aceleração da implantação de digitalização de processos de trabalho, geralmente entregues a empresas estrangeiras, junto com a implantação do teletrabalho com avaliação de desempenho por produção. E, por consequência disso, o quinto e último ponto é a desativação de unidades e o desfazimento de prédios públicos, deixando, muitas vezes, a população sem atendimento presencial em localidades onde ela é necessária. Com isso, a chamada reforma administrativa silenciosa vem avançando, reduzindo despesas com a redução da administração pública, atingindo principalmente áreas sociais e estratégicas para a população, liberando essas verbas, abre aspas, economizadas para o pagamento cada vez maior de encargos da dívida pública ao sistema financeiro privado. Então é isso, você ouviu aí de dirigentes sindicais e analistas que acompanham essa questão e o impacto dessa decisão do governo junto ao funcionalismo público, como que isso repercutiu, portanto, entre servidores. Nós vamos continuar também acompanhando essa questão e atualizando vocês por aqui.
Vamos agora à nossa dica da semana. Vem aí a 11ª Conferência Riscos à Democracia, organizada pela FAPESP. As democracias correm risco de ruptura e de retorno a sistemas autoritários? Ou as democracias vão apenas morrendo lentamente sem que seja possível perceber um ponto específico de ruptura? Como podemos identificar se um sistema democrático está em risco? É possível que sistemas políticos mantenham eleições regulares e deixem de ser democráticos? É possível que líderes autoritários sejam bem-sucedidos em seus esforços para restringir a participação democrática e a sobrevivência da oposição política? Organizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, a 11ª Conferência discutirá essas e outras questões cruciais nesse debate sobre democracia. Embora esse desafio não seja específico do Brasil, a gente sabe que as democracias estão em crise no mundo, a conferência está centrada nos riscos à democracia no Brasil e em como identificar seus sintomas. A conferência se dará no formato de uma live e faz parte da programação ali do aniversário de 60 anos da FAPESP e acontece no próximo dia 22 agora de junho, das 10 às 11h30 da manhã. Então já coloca aí na sua agenda, dia 22, das 10 às 11h30 da manhã, essa conferência super importante, então, sobre a democracia no Brasil. Essa live reúne os conferencistas Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e o professor Oscar Vilhena, que é professor da Escola de Direito de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. E para mais informações, você pode acessar o site da FAPESP, que é o fapesp.br. E para assistir a conferência ao vivo, você acessa o canal da FAPESP no YouTube. Então, relembrando aí, coloque na sua agenda, porque vai ser no dia 22, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque, como você sabe, é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do portal Rede Brasil Atual, portal do Observatório do Conhecimento, portal da FAPESP e portal da Andifes. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Sempre importante destacar aqui o apoio do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e da Casa Saberes, Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar este podcast. E aí é muito simples, você vai nas nossas redes sociais, curte o nosso perfil no Instagram, onde somos o educacão.destaque. Também estamos no Facebook e no YouTube, Educação em Destaque. No YouTube você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali e sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras, você vai ser informado. E você pode também divulgar esse conteúdo nas suas redes sociais, então compartilhe o nosso link, se você está ouvindo aqui pelo Spotify, compartilhe o nosso link, o link do programa,
nas suas redes aí, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.